E aí, galera, essa é a nossa segunda aula sobre tese. A gente fez a primeira aula, ela foi um pouco mais longa, te expliquei alguns detalhes ali de análise, de construção do desenvolvimento, mas agora eu quero te explicar a tese por declaração inicial. Na aula anterior foi a tese por enumeração e agora é a tese por declaração inicial. Vamos nessa? O tema agora é a influência dos programas de televisão na vida das pessoas, legal? E você já percebeu que tem uma ordem aí para a gente conseguir chegar na nossa tese. Tem que seguir essa ordem, não vale a pena pular etapas, senão você vai ter que voltar, e voltar vai gerar ansiedade, voltar para consertar uma coisa que você não planejou, vai te dar estresse, a gente não quer isso na hora da prova. Então segue comigo aqui nos pontos para a gente chegar tranquilo na nossa tese. Vamos nessa? Primeiro ponto, você lembra, né? Compreender o tema. E nesse caso, a influência dos programas de televisão na vida das pessoas, você já vai sublinhar algumas palavras importantes aí. Claro que você vai trabalhar com a palavra influência, claro que você vai trabalhar com a expressão na vida, certo? Das pessoas. Isso tudo tem que estar bem presente na sua redação. Legal? E aí o que nós faremos mesmo? Você lembra? A gente compreende o tema, a gente já pensa logo em algumas ideias, faz um brainstorm, depois a gente lê a coletânea. Somente depois disso eu decido que assuntos saem da minha lista de ideias possíveis para a minha redação e aí eu vou para o 2, que é o quê? Planejar os desenvolvimentos. Legal? Vou agora para o meu plano. Para o meu desenvolvimento funcionar, eu já entendi que eu preciso de 2 argumentos. Esse, então, seria o meu D1. O meu D1 vai trazer um tópico frasal, que é a ideia que será defendida naquele parágrafo. Legal? Sobre influência dos programas de televisão, a gente sabe que hoje a internet também influencia muito, mas se fosse o tema da prova, a prova quer falar sobre televisão, a gente sabe que no Brasil, principalmente, a televisão ainda influencia muito. Perceba que nessa frase agora não é influência na sociedade brasileira, não é influência no Brasil, é influência na vida das pessoas. Então eu posso analisar algo mais global se eu quiser, beleza? Então sua análise pode ser um pouco mais ampla, legal? E a gente então vai pensar em algumas ideias para esse primeiro desenvolvimento. A gente poderia trabalhar com essa ideia de padrões. Olha que interessante. A televisão, ela influencia nos padrões de beleza. Isso é interessante, a gente pode aplicar essa ideia ao nosso D1. Será que essa ideia vai funcionar? Como que eu posso trabalhar com essa lógica? Vou trabalhar os padrões de beleza no seguinte sentido. Moda, e aqui eu posso falar mais sobre roupas, legal? E eu vou falar também sobre a questão da estética corporal. Bacana? Ainda não estou tão preocupado, eu estou querendo explicar para você realmente, né, o nosso ponto 3 aqui, que é a tese, tá certo? Então estou mais preocupado aqui com o meu ponto 3, bacana? Então aqui eu poderia falar de algum fato histórico, poderia, claro, depois a gente vai ter um tempinho para falar sobre isso, mas eu quero que você consiga entender mais como a tese vai funcionar, tá bom? E a tese agora não é por enumeração, é a tese por declaração inicial. Então, continua acompanhando aqui o meu raciocínio. Meu parágrafo vai falar sobre padrões de beleza. O meu A1 vai falar sobre moda, mais no sentido de roupas, adereços. E o meu A2 vai falar sobre estética corporal. Eu sei que o meu parágrafo tem que ter uma conclusão. O que eu posso concluir desse parágrafo? Muitas pessoas vão sofrer questões psicológicas. Em função de toda essa pressão social. É uma boa conclusão para esse parágrafo. O que você está percebendo?
Se eu definir o meu tópico frasal, se eu tenho 2 argumentos, então esse parágrafo realmente vai acontecer, vai funcionar no meu texto. Tá bacana? Eu vou guardar essa ideia aqui para fazer o D2 com você, tá bom? Então a minha primeira ideia do D1 tem a ver com o quê? Padrões de beleza. Tá legal? Esse é o meu D1. Guarda lá, vamos para o D2. Agora eu vou definir o meu desenvolvimento 2. A gente está falando sobre a influência da televisão na vida das pessoas. O meu D2 precisa também de 2 argumentos. Já sei, a ideia do meu D2 vai ser a seguinte, que os programas de televisão influenciam na formação ideológica das pessoas. Mas isso só vai acontecer se eu tiver 2 argumentos. Está acompanhando o raciocínio? Quais argumentos que eu vou usar aqui? No A1, eu posso usar a questão do ponto de vista. Então, depende da forma como a realidade é abordada e apontada por essa televisão. Perfeito? Tem muito a ver, claro, com os programas jornalísticos de modo geral. Bacana? Já no A2, eu vou falar sobre uma visão política específica. É uma visão política específica. Não é raro você perceber nas frases, nas colocações, que há um direcionamento político, ainda que muitos mecanismos de imprensa tentem transmitir a ideia de imparcialidade. Então, eles falam que são imparciais, mas quando você lê os enunciados, quando você analisa, você percebe que há um viés político. Bacana? Qual a conclusão que eu chego nesse parágrafo? A conclusão é que há interesses pessoais. Não sei se você está me entendendo, beleza? Existem interesses pessoais. O que eu quero te mostrar então? O meu desenvolvimento 2 vai trabalhar com essas 2 ideias e ele vai falar sobre então a formação ideológica da população. É possível esse desenvolvimento 2 acontecer. Vou marcar aqui para você então, meu desenvolvimento 2 está falando sobre o quê? Formação ideológica. Beleza? Então agora a gente vai para a parte da tese. Aquela parte que eu falei para você que é fácil, extremamente fácil. Você vai fazer a tese agora aqui comigo. Lembra? Ela pega o tema e soma a ideia do D1 e do D2. Isso, na verdade, é aquela tese por enumeração. Nós já trabalhamos essa tese na nossa aula anterior. A tese que enumera. Tá legal? Como que essa tese, então, vai funcionar? O tema fala o seguinte, a influência dos programas de televisão na vida das pessoas. O que você vai entender? Essa frase ela não é nem positiva nem negativa. Então, o candidato ele pode escolher o caminho de texto. Você poderia pensar em falar algo apenas positivo, e realmente há muitas influências positivas. Você poderia também encaminhar sua redação para falar sobre influências negativas. Não sei se você percebeu, eu encaminhei a nossa redação para falar sobre algo mais negativo, algo mais problematizado. Por que eu estou fazendo isso? Lembra, o Enem espera que você dê uma proposta de solução. Como que eu vou dar uma solução se eu não tenho problemas? Bacana? Então eu escolhi esse caminho de fazer 2 parágrafos problematizando. Tá legal? Como que ficaria então a minha tese? Os programas de televisão influenciam os padrões de beleza e a formação ideológica da população. Percebeu por que é fácil? A gente simplesmente repetiu o tema e somou a ideia do D1 e a ideia do D2. Bacana? E aí você vai dizer, João, você disse que eu tinha que reestruturar o tema. Não era para repetir as palavras do tema. Isso mesmo. Nós vamos reestruturar as palavras desse tema.
a gente vai ter um cuidado maior na escolha dessas palavras. Bacana? A gente vai pensar em algo como os conteúdos televisivos, entendeu? A programação da televisão. A gente vai tentar trabalhar mais essas palavras. Dá uma olhada aí. Os conteúdos televisivos influenciam os padrões de beleza e a formação ideológica da população. Tudo bem? Essa, então, é uma tese por enumeração que você viu na aula passada. Agora eu vou transformar essa tese numa declaração inicial. Vamos lá? O que eu estou percebendo? Padrões de beleza, formação ideológica, talvez eu possa definir isso como sendo conduta, como sendo atitude. Percebe a ideia? Então eu posso mudar esse finalzinho da minha tese, tirando o D1, tirando o D2 e usando uma palavra mais geral. Essas duas palavras aqui têm um sentido mais geral, ou de certa forma até englobam a ideia do D1 e a ideia do D2. Como seria então a minha nova frase? Dá uma olhada aí. Os conteúdos televisivos estabelecem modelos que se refletem no comportamento da população. Por que eu estou mostrando para você um tipo de tese diferente, já que você assistiu a aula da enumeração? Eu queria te mostrar assim, vantagens e desvantagens, e você, claro, vai se desenvolver melhor em uma ou na outra, e aí você escolhe qual que você quer usar. Qual é a vantagem da tese por declaração inicial? Se você parou agora para pensar numa expressão, numa ideia geral, você não usou as ideias específicas do D1 e do D2. Não sei se você está percebendo. Em breve, você vai ter que desenvolver de fato isso aqui no texto. Então, depois da construção da introdução, você vai ter que fazer o desenvolvimento 1, vai ter que fazer o desenvolvimento 2. Com que palavras você vai começar o desenvolvimento 1? Se você já tiver utilizado padrões de beleza, você vai ter que pensar em sinônimos para começar essa frase no D1, porque você não vai poder repetir as ideias que já apareceram na tese que está lá na sua introdução. Se você já gastou a expressão formação ideológica, você no D2 também vai ter que pensar em palavras sinônimas. Mas na ideia geral, você economizou essas palavras. Percebe o detalhe dessa técnica? Então, usando a declaração inicial, você economizou as expressões para poder usar no D1 e no D2. Então, a vantagem da declaração inicial é essa. Você vai guardar as expressões. A desvantagem, você vai ter que pensar numa expressão geral que englobe essas duas ideias, a ideia do D1 e do D2. Aí, da mesma forma, a vantagem e a desvantagem da enumeração. No caso da enumeração, você tem a vantagem de não ter pensado numa ideia geral. Mas na hora de articular o D1 e o D2, quando você for escrever o seu tópico frasal, você vai ter que usar palavras sinônimas. Percebe? Então não tive que pensar um termo geral, mas eu já gastei minhas palavrinhas ali. Na hora de escrever o tópico frasal, você vai ter que pensar em sinônimos. Então essa é uma vantagem que também te dá uma desvantagem. Não sei o que você prefere. Pessoalmente falando, eu prefiro ter um trabalhinho aqui, pensar numa ideia mais geral, gasto essa ideia geral e fico com as expressões mais específicas para produzir o meu tópico frasal de D1 e de D2. Bacana? Eu falei para você que eu ia transformar aquela tese por enumeração da aula anterior que falava sobre o interesse pelos assuntos políticos. Legal? A gente fez por enumeração e eu disse que eu ia transformá-la numa declaração inicial. Vamos lá? É notória, vírgula, no Brasil, a ampliação do envolvimento popular em relação aos temas políticos. Ué, João, mas essa frase, ela não é uma ideia geral que engloba as ideias específicas do meu texto sobre
o interesse político. Não entendi o que você fez. Preste atenção nesse detalhe também que você só aprende aqui no curso Cavalcante. Essa ideia da declaração inicial também pode partir da seguinte lógica. Você criar uma frase que essa frase permita a continuação do seu texto. Então pode ser uma frase estratégica que não necessariamente englobe D1 e D2, mas que ela sirva como um ponto de partida para o seu texto. Percebeu? Então é uma frase que pega o tema, mas ela é um pouco mais geral, ela é um pouco mais genérica, não no mau sentido. Ela é genérica no sentido de abrir o seu texto. Então, uma outra possibilidade de se trabalhar com a declaração inicial. Beleza? Espero que você tenha gostado da aula. A gente tem exercícios aí disponibilizados para você. Então, faça os exercícios e a gente se vê num próximo encontro.